Antes de nos aprofundarmos nos tópicos que estão se desenrolando agora, como a possível fragmentação do 13 Atlas, gostaria de começar com uma pergunta geral. Li seu artigo, Anomalias Preliminares do 13 Atlas. Li quase todos os seus artigos, mas também esse. E cito, nesse artigo você escreveu que a hipótese mais simples é que o 13 Atlas seja um cometa. No entanto, nos deparamos com a possibilidade tentadora de que ele não tenha herdado uma velocidade aleatória, mas tenha sido enviado propositalmente. Minha primeira pergunta seria: como descreveríamos o processo científico de distinguir entre um objeto natural e um projetado? Que tipo de dados você espera ver que possam esclarecer isso? Certo, essa é uma excelente pergunta, porque às vezes na vida você se depara com eventos que têm baixa probabilidade. Só para dar alguns exemplos, o primeiro sinal de onda gravitacional foi obtido a partir de um par de buracos negros e foi detectado pelo experimento LIGO em 2015. E desde então, esse foi talvez o sinal mais claro que já detectamos, porque tinha uma alta relação sinal-ruído. O experimento LIGO também descobriu duas estrelas de nêutrons se fundindo, e isso foi no início, alguns anos depois, e desde então nunca descobrimos um sinal tão claro. Então, às vezes, as coisas acontecem por sorte. Eu conheci minha esposa em um encontro às cegas, sabe? E a questão é como quantificar a probabilidade de algo acontecer. E, no caso do 3I Atlas, existem realmente várias anomalias incomuns. Em primeiro lugar, seu tamanho e massa. Então, neste momento, minha melhor estimativa é que seu tamanho seja maior que 5 quilômetros, e isso se baseia na massa que ele precisa ter. 33 bilhões de toneladas, para não ser desviado por 5 meses antes de outubro, como resultado de sua perda de massa em direção ao Sol. Ele estava perdendo massa, e não houve recuo como resultado disso. Então, a partir disso, você conclui que ele precisa ser muito massivo. Mas o problema é que então você conclui que sua massa é 1 milhão de vezes maior do que a massa do primeiro objeto interestelar. E, dado que há uma reserva limitada de material, deveríamos ter visto 1 milhão de objetos como o primeiro antes de ver um objeto gigante como o terceiro. Então, isso é surpreendente. E também fiz um cálculo que demonstra que não há material suficiente no espaço interestelar para acomodar a entrega de um pacote tão grande em uma década de observação do céu. Esperaríamos isso uma vez a cada 10 mil anos. Portanto, a estatística disso é fácil. Basicamente, você está dizendo, ok, observamos por 10 anos e esperamos que isso aconteça uma vez a cada 10 mil anos. Portanto, a probabilidade é de 10 elevado a menos 3, certo? E assim, 0,1% de que teremos essa sorte, o que é realmente surpreendente. E então, a trajetória do objeto está alinhada com os planetas com uma probabilidade de 0,2%. Novamente, você diz, ok, vamos combinar apenas esses dois fatos, sem nos preocuparmos com outras anomalias. Estamos obtendo uma probabilidade muito pequena de uma parte em 100 mil ou mais. E então, o que fazemos a respeito disso? Claro, é possível. E a propósito, os astrônomos que argumentam que deve ser um cometa, eles realmente não abordam essa questão. Eles dizem, bem, os cometas às vezes têm propriedades estranhas. Mas isso não é uma questão de propriedades estranhas. É uma questão de balanço de massa, a probabilidade de uma trajetória alinhada com os planetas quando esperamos, por exemplo, que o disco galáctico esteja a 60 graus do plano do planeta. Então, eu diria que essas são preocupações sérias, que precisam ser abordadas se for algo natural. Sim, por quê? Por que estamos recebendo isso? Estamos perdendo algo. Talvez existam fábricas de objetos interestelares, como o 3A Atlas, das quais não temos conhecimento. Elas precisam trazer esses objetos que são grandes no plano dos planetas, mas não sabemos por quê, e precisamos descobrir. Se for natural, precisamos que haja uma razão. Então, acho que essa é uma excelente pergunta, porque uma coisa que você percebe nos críticos é que eles dizem, coisas raras acontecem. Não sabemos, e eles simplesmente descartam isso sob o tapete do pensamento tradicional. E acho que não podemos fazer isso. Temos que explicar para nos sentirmos confortáveis.
Então acho que neste momento quase todos concordam que é um objeto extraordinário, certo? Mas assim como você disse, muitos cientistas dizem, ok, essas não são anomalias que vimos e que podem ser explicadas por causas naturais, e algumas delas já foram explicadas por causas naturais. Acho que a primeira mudança de cor, por exemplo. Sim, prossiga. E então esses críticos podem dizer, você não acha que as outras anomalias, os fenômenos inexplicáveis que temos agora, também podem ser explicados por causas naturais? Eu adoraria saber as explicações, mas o que estou argumentando é que não devemos descartar interpretações alternativas sem explicar as anomalias. Então, o que influenciadores como Brian Cox ou Neil deGrasse Tyson estão fazendo é basicamente dizer ao público, é um cometa, é isso. Eles ignoram as anomalias, não as explicam. Portanto, a ciência não é feita pela autoridade, não é feita fazendo uma afirmação e querendo que todos acreditem nela. Da mesma forma que o Vaticano disse que a Terra era o centro do universo, você pode fazer essa afirmação e usar toda a força que quiser, mas a Terra já girava em torno do Sol 4,5 bilhões de vezes antes mesmo do Vaticano existir. Portanto, a Terra não se importava com isso. Ter ou não um vizinho não depende de qual opinião é mais apreciada dentro da espécie humana. Isso é irrelevante. Queremos descobrir a verdade. E, portanto, devemos explicar as anomalias se quisermos progredir em nosso conhecimento. Apenas dizer que é isso ou aquilo não é realmente produtivo, não nos ensina nada. Isso nos ensina algo sobre a psicologia humana. E uma pergunta que me fizeram muitas vezes é por que os especialistas são tão desdenhosos em relação às alternativas. E eu expliquei que eles são como sistemas de IA, que treinamos com algum conjunto de dados. Então, todos os especialistas foram treinados com um conjunto de dados envolvendo cometas. Portanto, qualquer coisa no céu deveria ser um cometa, mesmo que fosse um objeto como Oumuamua, que não tem nenhuma evaporação cometária, nenhum gás ou poeira ao seu redor. No entanto, ele exibia alguma aceleração não gravitacional. Então, o que os especialistas disseram? É um cometa escuro, basicamente, dizendo que é um cometa sem as características que caracterizam um cometa, e isso é um oxímoro. E uma espaçonave seria exatamente isso. Quando você tem uma espaçonave, ela não tem cauda cometária, então você pode chamá-la de cometa escuro, e isso é inadequado. Então, meu ponto é que não devemos prestar muita atenção ao que as pessoas dizem. Vamos apenas manter nossos olhos no 3i Atlas. Claro. Sim, eu sei que esse tópico de cometas escuros é realmente engraçado, porque esse termo nem existia antes, então ele foi inventado para descrever Oumuamua, porque ele não se encaixava na descrição. Meu ponto é como especialistas em zebras que vão ao zoológico e veem um elefante, e então dizem que o elefante é uma zebra sem listras. Quer dizer, de certa forma é. Bem, meu ponto é um animal completamente diferente. Claro, claro. Definitivamente, sim, concordo. Ok, então vamos falar sobre as propriedades do 13 Atlas. Li um dos seus artigos mais recentes, no qual você falava da potencial fragmentação do objeto enquanto ele estava, da nossa perspectiva, atrás do Sol. Será que agora não é apenas um pedaço de cometa ou algo do tipo, mas muitos fragmentos? Sim, esse é o resultado que obtive ontem de manhã, porque havia uma nova imagem obtida por alguns astrônomos amadores alemães, na verdade, e a imagem mostrava jatos saindo do 3i Atlas, o núcleo dele, estendendo-se por milhões de quilômetros, e alguns deles estavam indo na direção do Sol. E isso significa que eles foram capazes de penetrar através do vento solar. É um vento contrário. A velocidade é de cerca de 400 km por segundo, e se você assumir que os jatos estão emanando de um cometa, o que significa que eles se movem na velocidade térmica característica das moléculas da superfície, que é de 0,4 km por segundo. Isso é 1000 vezes mais lento que o vento solar. Isso significa que a densidade de massa dos jatos precisa ser 1 milhão de vezes maior que a do vento, e nós sabemos a densidade do vento solar. Então, calculei que a quantidade de massa que precisava ser transportada pelos jatos é da ordem de 5 bilhões de toneladas. E então, você faz uma pergunta simples. Se você quiser sublimar gelo,
digamos, gelo de dióxido de carbono, que é mais fácil de sublimar do que gelo de água, você precisaria de menos energia. Então, considerei o caso mais favorável. Em seguida, é necessário que haja uma certa área de superfície exposta à luz solar para obter energia suficiente para evaporá-lo em um mês, durante o tempo de passagem próximo ao Sol do 13 Atlas. Calculei que a área da superfície deve ser a de uma esfera de 20 quilômetros de diâmetro, muito maior do que o esperado para o 3I Atlas, na verdade. Isso significa que o objeto pode ter se partido em pedaços, porque se você partir um objeto grande em pedaços pequenos, há muito mais área de superfície expondo o material à luz solar. Portanto, no caso de um cometa natural, eu teria muito interesse em saber se o objeto realmente se partiu, porque essa é a previsão com base na quantidade de massa transportada pelo jato. Então, vamos apenas esperar nas próximas semanas. Devemos ser capazes de ver, porque se houver fragmentos, eles serão separados pela força das marés do Sol. A maré gravitacional do Sol os separaria e veríamos aglomerados individuais. Portanto, no caso de um cometa, essa seria uma consequência muito natural do aquecimento pelo Sol. E saberíamos a composição do material que estava no corpo do cometa, porque agora que ele se fragmentou, não haverá dúvida de que se trata de um objeto natural. Portanto, esse é um teste claro. No entanto, se percebermos que o objeto manteve a integridade e também conseguirmos medir a velocidade dos jatos e descobrirmos que ela é, na verdade, muito maior do que 400 metros por segundo. Por exemplo, os foguetes químicos que usamos têm uma velocidade de exaustão de alguns quilômetros por segundo. Portanto, isso é um fator 10 vezes maior do que os voláteis que evaporam da superfície de um cometa. E os propulsores iônicos atingem outro fator 10. Portanto, os propulsores de tecnologia alienígena podem usar velocidades ainda maiores. Quando você usa velocidades mais altas, precisa de muito menos material para ser ejetado para obter o mesmo impulso. E, como resultado, se observarmos, se medirmos com espectroscopia a velocidade desses jatos e descobrirmos que é muito maior do que o esperado, saberemos que eles foram produzidos por propulsores tecnológicos. Esse é um teste claro. Portanto, se observarmos um objeto mantendo sua integridade, medirmos a velocidade dos jatos e a densidade de massa dos jatos e percebermos que isso é realmente surpreendente, incomum para qualquer jato produzido naturalmente a partir de bolsões de gelo na superfície de um cometa, saberíamos que pode muito bem ser tecnológico. E isso pode ser descoberto nas próximas semanas, porque, a partir de hoje, o 3I Atlas está separado do Sol no céu por 30 graus, e esse é o ângulo crítico. Quando ultrapassar os 30 graus, poderemos observá-lo da Terra sem problemas, e teremos centenas de observatórios observando-o. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides decidiu realizar uma campanha que envolve centenas de observatórios entre 27 de novembro e 27 de janeiro. Então, como cientista, eu adoro ter o máximo de dados possível. Quero ser inundado com dados. As pessoas que são do tipo que querem manter seus preconceitos não gostam de dados, porque os dados podem ameaçar seu conhecimento e mudar sua opinião. Então diria que as nossas melhores hipóteses são as observações terrestres, porque se fala muito também sobre estas missões espaciais, que agora talvez possam observar o 13 Atlas, como a JUICE, que está a caminho de Júpiter, ou talvez também a Juno, que já lá está. Sim, isso seria útil. Há também o fim da paralisação do governo no Sinoco-Isneiro. E esta manhã, eu estava incentivando a NASA a divulgar as imagens captadas pela câmera de alta resolução a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, porque elas têm resolução de 30 quilômetros. Então, espero que sim, obteremos alguns dados adicionais, mas acho que os dados de melhor qualidade virão do telescópio Webb, do telescópio Hubble e dos telescópios terrestres. E, em 19 de dezembro, o objeto chegará mais perto da Terra. Não muito perto, são 250 milhões de quilômetros. Então, esse objeto nos evitou. Aliás, ele estava do lado oposto do Sol quando chegou mais perto do Sol.
não pudemos observá-lo, o que é outra coincidência. Mas então, obteremos muito mais dados sobre ele à medida que se afasta do sistema solar. E a questão fundamental é se poderia ter sido uma nave-mãe que lançou algumas sondas, caso em que poderíamos encontrar alguns objetos incomuns perto da Terra ou perto de Marte nos próximos meses. Sim, um dos melhores argumentos que ouvi contra a hipótese da sonda alienígena é que provavelmente existem milhões ou até bilhões de objetos interestelares em nosso sistema solar. Só não somos capazes de detectá-los, certo? Quando você diz provavelmente, imagine que uma pessoa se aproxima de você na rua e você diria, bem, eu olho para os bilhões de pessoas na Terra e, obviamente, deveria haver uma pessoa ao meu lado. A pessoa pode se aproximar de você porque tem alguma intenção. Ok, então, quando você vê um objeto se aproximando de você, pode especular que existem muitos objetos. É completamente aleatório. Mas não, se esse objeto tem alguma inteligência por trás, a razão pela qual ele se aproxima de você não tem nada a ver com os bilhões de outros objetos. E esse era o meu ponto, sobre, você sabe, o orçamento de massa. Se não há material suficiente no espaço interestelar para acomodar a entrega de um objeto tão gigante feito de rocha, então talvez esse objeto não seja retirado aleatoriamente do reservatório de massa de rochas. Na verdade, ele está mirando o sistema solar interno. Esse era o ponto principal. Portanto, o fato de haver outros objetos é completamente irrelevante. A questão é, por que esse objeto está aqui agora, com uma baixa probabilidade para sua trajetória e uma baixa probabilidade para sua massa? Claro, faz sentido. Mas talvez eu esteja provocando um pouco. Não faria sentido, então, fazer uma aproximação da Terra? Porque, quer dizer, você poderia dizer que é o planeta mais interessante do sistema solar. Não sei, essa é a visão egocêntrica. Então, você sabe, tendemos a pensar que tudo gira em torno de nós. Como minhas filhas, quando eram pequenas, elas estavam em casa e achavam que o mundo girava em torno delas. Então, elas foram para o jardim de infância e perceberam isso, e de certa forma, amadureceram como resultado. Então, meu ponto é que inicialmente pensávamos que estávamos no centro do universo. Então percebemos, espere um minuto. Não, na verdade, a Terra gira em torno do Sol. Portanto, não estamos no centro. Mas ainda achamos que, se alienígenas vierem ao sistema solar, será por nossa causa. A resposta é não, porque existimos há apenas alguns milhões de anos, o que é uma milésima parte da idade da Terra. E então, se eles se movem a 60 km por segundo, como 3 movimentos do Atlas, devem ter começado a viagem há 1 bilhão de anos, muito mais tempo do que isso. E então, eles embarcaram nessa jornada sem relação com a nossa existência, e seus objetivos podem ser muito diferentes do que podemos imaginar. E é realmente tolice da nossa parte supor que podemos adivinhar quais tecnologias estão sendo usadas e qual é o propósito, porque tudo isso é egocêntrico e nossa imaginação é limitada ao conjunto de dados de aprendizagem que tivemos na Terra e a uma vasta quantidade de espaço e tempo além do que experimentamos. Então, nossa imaginação, ou a imaginação dos roteiristas de Hollywood, eu diria, é muito menor do que a natureza pode nos proporcionar em um encontro às cegas. Sim, quero dizer, faz sentido. Estamos aqui há apenas alguns milhões de anos. Acho que o Homo sapiens existe há muito menos tempo do que isso. Então, sim, nossa visão é definitivamente um pouco limitada. Vamos dizer isso. Além disso, a história humana documentada tem apenas 8.000 anos, então não sabemos se houve visitantes que não foram documentados na Terra enquanto os primeiros humanos existiam. Isso me leva a uma pergunta de um dos meus espectadores que achei muito interessante. A pergunta é: se imaginarmos por um momento que estamos no local de origem da inteligência artificial, desculpe, quão avançada teria que ser a civilização por trás disso? Isso toca um pouco nas coisas que acabamos de discutir. Na minha opinião, isso não significa que estamos lidando com uma civilização alta na escala de Kardashev, porque quer dizer nós enviamos sondas com as sondas Voyager, por exemplo, que um dia chegarão a outro sistema estelar quando estiverem atrás da nuvem de Oort. Um dia haverá outro sistema estelar. Então você não precisa ser tão avançado para fazer isso. Certo. Então, minha opinião é que não estamos no topo da cadeia alimentar da Via Láctea.
Vamos abandonar essa ideia porque tivemos apenas um século de ciência, ciência moderna. Desde que a mecânica quântica foi descoberta, sua generatividade foi descoberta. E eles podem ter tido, você sabe, milhões ou bilhões de anos de avanços tecnológicos que os tornam altamente superiores ao que somos. Então, como resultado, devemos usar isso como uma experiência de aprendizado, em vez de imaginar que podemos prever como eles podem ser. Mhm. Okay, then let's. Ok, então talvez possamos falar brevemente sobre os outros objetos interestelares. Como o nome diz, apenas o terceiro objeto interestelar que descobrimos, tivemos Oumuamua e Borisov. Você diria o que torna o Atlas talvez mais notável do que esses dois? Ninguém fala sobre Borisov, não sei porquê, mas sei que você falou muito sobre Oumuamua. Quais são as diferenças entre eles? I know that you talked a lot about Oumuamua. What are the differences between the Atlas? Certo. Então, Borisov era um cometa não muito diferente dos cometas que conhecemos no Sistema Solar. E Oumuamua também era anômalo, mas de maneiras diferentes do 3A Atlas. Ele não tinha nenhum gás ou poeira ao seu redor. Provavelmente, tinha uma forma plana, porque a quantidade de luz solar refletida mudava em um fator de 10, já que girava a cada 8 horas. Não vemos variações de brilho tão significativas no 3A Atlas. E ele tem uma nuvem de gás ao seu redor. Então, é muito diferente. Mas Oumuamua foi empurrado para longe do Sol por alguma força misteriosa. Ele definitivamente exibia aceleração não gravitacional, assim como o 3A Atlas está fazendo agora. E a questão era, o que o está empurrando? Sabe, não havia nenhuma evidência clara de um efeito de foguete fazendo isso. Então, foi isso que me intrigou. E sugeri que talvez fosse um produto tecnológico. E agora, você sabe, ele também tinha 100 metros de tamanho e comprimento, o que é comparável ao maior foguete que os humanos já construíram, que foi o Starship, que estamos estudando atualmente. Por outro lado, o 3A Atlas tem 5 quilômetros ou mais. É do tamanho de uma cidade em relação ao tamanho de um campo de futebol. E simplesmente não temos ideia de como você pode lançar uma espaçonave do tamanho de uma cidade, você sabe. A spacecraft that is as big as a city, Now, of course, once we realize that other civilizations may have done Agora, é claro, uma vez que percebemos que outras civilizações podem ter feito isso, se tivermos evidências claras, então podemos nos inspirar a fazer o mesmo. E essa pode ser a maneira certa de tirar as pessoas da Terra, em uma espaçonave habitável que elas possam ocupar com gravidade artificial, se ela girar, se houver algum movimento, e você precisa produzir energia suficiente para abastecê-la. Portanto, meu palpite é que quando percebermos que há um visitante tecnológico e que pode haver alguma ameaça potencial à humanidade, à Terra, investiremos uma boa parte dos orçamentos militares que atualmente alocamos para conflitos na Terra na exploração espacial. Assim, poderíamos alocar talvez $1 trilhão por ano em todo o mundo para a exploração espacial. Isso significa que podemos colocar arquitetos, engenheiros e cientistas em um projeto para construir uma espaçonave que possa transportar humanos para uma longa viagem, até mesmo para fora do Sistema Solar. E, para mim, esse é um conceito muito mais visionário do que ir a Marte, que é apenas uma rocha. Você sabe, é uma rocha muito pior para se estar, porque não há água líquida, nem atmosfera. Então, por que iríamos das condições que temos na Terra, que são muito melhores, para um deserto como Marte? É melhor construirmos uma plataforma espacial que possa acomodar seres humanos. Então, vejo isso como o próximo passo, mas não vejo dinheiro suficiente sendo alocado para essa visão até percebermos que temos um vizinho muito mais avançado. Yeah, speaking of worse rocks. Sim. Falando em rocha pior, talvez para encerrar, porque acho que você tem apenas mais 5 minutos, gostaria de falar brevemente sobre outra ideia sua. Na verdade, fiz um vídeo sobre isso há alguns anos. Você escreveu um artigo ou mesmo um trabalho sobre a Lua como um possível local para detritos alienígenas ou algo que veio de fora do Sistema Solar e que então pousou na Lua. Achei essa ideia muito interessante. É como um museu, porque na Terra temos a atmosfera que queima tudo o que entra, enquanto a Lua coleta tudo na superfície. Porque não temos muitas chances de encontrar esses objetos de fora do Sistema Solar, certo?
Temos apenas uma chance agora, mas eles não aparecem com tanta frequência, então a Lua seria um bom lugar para dar uma olhada. Ou Marte. Marte também ficou 2 bilhões de anos sem atmosfera. Portanto, devemos fazer arqueologia na Lua ou em Marte, procurar objetos que se acumularam ao longo de bilhões de anos em suas superfícies. E isso significa também limpar a poeira, não apenas olhar à distância, porque pode haver muita poeira sobre o que quer que tenha colidido com essas superfícies. Sim, essa teria sido minha pergunta. Sobre toda a poeira e rochas, o que deveríamos procurar? Quero dizer, não temos ideia. Outra coisa que me deixaria curioso seria ir às cavernas que são tubos de lava em Marte e verificar se há pinturas pré-históricas nas paredes dessas cavernas. Porque se a inteligência se desenvolveu em Marte 2 vezes mais rápido do que na Terra, isso significa que talvez houvesse algo lá que nos precedeu como criaturas inteligentes. Sim, existem algumas ideias interessantes para explorar essas cavernas lunares em busca de cavernas marcianas. Não sei, mas eles construíram alguns projetos de robôs, então talvez tenhamos algumas ideias no futuro. No momento, a Lua nunca teve condições habitáveis porque é muito pequena, mas Marte tinha. E então, podemos enviar um drone para uma dessas cavernas e imaginar o que há dentro. Ok, acho que nosso tempo está quase acabando. Não quero roubar muito do seu tempo. Então, talvez como última pergunta para todos que agora querem aprender mais sobre suas ideias cósmicas, digamos, por onde eles devem começar? Vejo o seu livro atrás de você. Sim, tenho 2 livros populares, Extraterrestrial e Interestelar. Tenho vários livros profissionais que escrevi sobre as primeiras estrelas, as primeiras galáxias e também a busca por vida, cientificamente falando. Mas acho que os desenvolvimentos mais empolgantes são recentes, por exemplo, com relação ao 3i Atlas. E se você acessar o Medium.com, que é um canal onde você só precisa pesquisar por Avi Loeb, você encontrará meus ensaios diariamente e você pode se inscrever gratuitamente. Não cobro nada e é aberto a qualquer pessoa. E agora, acabei de ultrapassar a marca de 100 mil seguidores lá. Porque é muito diferente do exemplo X, em que um tweet leva apenas alguns segundos para ser lido. Aqui, os ensaios levam cerca de 5 minutos para serem lidos. Então, estou muito feliz que as pessoas estejam entusiasmadas com a ciência e recebo mensagens rotineiras de mães ou pais dizendo que seus filhos agora estão animados para se tornarem cientistas depois de serem expostos às minhas entrevistas na televisão, podcasts e ensaios. Falando sobre o podcast, recentemente participei de um com Joe Rogan, que as pessoas também podem achar interessante. Mas, em geral, se você pesquisar meu nome no Google, encontrará muitas coisas. No geral, sinto que esta é uma oportunidade incrível. O 3i Atlas é uma oportunidade incrível para deixar o público entusiasmado com a ciência e apoiar a ciência, porque pode abordar questões que interessam a todos e que podem afetar o nosso futuro, o futuro da humanidade. E a minha esperança é que se descobrirmos um artefato alienígena, isso nos inspire a fazer melhor. Ao ler as notícias todos os dias, sinto que estou participando de uma festa em que os convidados estão se comportando mal. Minha única esperança é que haja um convidado que melhore a situação. Bem dito. Ok. Professor Loeb, pronunciei o nome corretamente? Sim, na verdade, é de origem alemã. Porque em alemão você pronunciaria o Loeb, mas essa é a forma errada. Certo, exatamente. Essa é a maneira correta. E com um trema, na verdade. Meu pai nasceu na Alemanha e partiu aos 11 anos, em 1935. Na verdade, voltei à vila onde ele nasceu e descobri que a família estava lá há 700 anos e partiu pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Bom timing. Bem, esse é o meu avô. Ele sabia ver as coisas. Quero dizer, há uma história que posso contar em poucos segundos. Ele participou da Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha contra os franceses e lutou em Verdun, que é uma batalha muito famosa, e estava entre os sobreviventes. Sabe, eles ficaram presos na lama por 1 ano. De qualquer forma, então, um dia, por volta de 1934, houve uma reunião em sua cidade e um dos membros do Partido Nazista se levantou e disse que os judeus estavam destruindo nossa sociedade e que deveríamos fazer algo a respeito.
E meu avô se levantou e disse: "Como você ousa dizer isso? Eu lutei pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e você se esquivou do serviço militar. O cara era, na verdade, comunista." Então, essa pessoa disse ao meu avô: "Senhor Loeb, todos nós sabemos sobre você e o apreciamos. Estou falando dos outros judeus." Nesse momento, meu avô disse: "Tudo bem, nós vamos embora." E havia 36, não, 46 membros da família que disseram: "Não, não, vamos partir no último trem, acreditamos que nada de ruim vai acontecer." E eles partiram no último trem, mas nenhum deles sobreviveu ao Holocausto. Então, meu avô teve a visão e a coragem de fazer a coisa certa, e é por isso que eu existo. Meu nome é uma homenagem a ele. Meu nome, você sabe, o nome dele era Albert Loeb. E, na verdade, existe uma rua chamada Albert Loeb Weg. Se você pesquisar no Google, verá que é a cidade onde ele nasceu. E então, eu recebi o nome dele. E ainda tenho um relógio que ele costumava usar, e também tenho algumas coisas da Primeira Guerra Mundial que ele deixou para trás. Quando vi um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, parecia muito autêntico e semelhante ao que ouvi sobre ele na época. Sim, eu estaria na Alemanha se tudo isso não tivesse acontecido. Sim, mas é ótimo que seu avô tenha tido a coragem e a visão de partir, porque muitos não tiveram, e em retrospecto, tudo parece tão claro. Certo, mas nunca é claro. Nunca, nunca. Sempre há pessoas que veem os sinais e bom para elas. Bem, a maioria das pessoas age com base em ilusões. E, de qualquer forma, quando eu cresci, meu pai nunca teve sentimentos negativos em relação à Alemanha, porque ele não vivenciou nenhum dos aspectos ruins da Segunda Guerra Mundial. E nós sempre tivemos um carro alemão e ele ouvia música de Strauss. Mas ele não me ensinou alemão. Ok, sim, quero dizer, pelo menos você ainda tem um nome alemão. Eu estive na Alemanha, em Schloss Elmau, há alguns meses, que é um lugar muito agradável, onde o G7 foi realizado várias vezes. E sim, falei sobre os últimos resultados que temos no Projeto Galileu. De qualquer forma, foi um grande prazer. E obrigado pelas excelentes perguntas, gostei muito. Muito obrigado. Estamos ansiosos pelo feedback dos telespectadores, acho que vai atingir um público amplo. E muito obrigado por dedicar seu tempo neste momento tão estressante. O prazer é meu, é um grande prazer falar com você.